fome de Deus aí? A Bíblia fala que nos últimos dias Deus mandaria de uma fome sobre toda a terra. Uma fome que não é de comida nem de bebida, uma sede de bebida, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente que tem abandonado o caminho do Senhor. Por quê? Porque não tem encontrado um alimento que sacia a sua fome. Ela encontra isso, ela encontra aquilo, ela encontra evento, campanha, ela encontra um monte de coisa dentro da igreja, mas a única coisa que pode saciar ela é a palavra de Deus. Jesus disse, e a palavra já tinha dito em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de... O que sustenta a tua vida, meu irmão, é a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Eu sei que hoje é um culto, mais profético, enfim, mas eu ia ministrar essa palavra quinta-feira, mas eu já vou deixar o spoiler de quinta-feira. Quinta-feira eu vou ministrar uma palavra profunda no teu coração e no meu coração, que é sobre os crentes que acreditam em Deus, têm fé em Deus, mas não têm fé em si mesmo. Vou te deixar um spoiler aqui. Tem muitas áreas que Deus quer te usar, que Ele não pode usar, e não é porque você não tem fé em Deus. A fé em Deus você até tem, você sabe que Deus pode, só que você não acredita em você. Tem muito crente que ainda não é usado por Deus, porque acredita que Deus pode fazer, mas não acredita que Deus pode fazer através dele. E unção é Deus sendo Deus através de mim. Certo menino chegou para um sábio fazendeiro e disse: sábio fazendeiro, o que é unção? Então ele olhou e falou para aquele menino: o que é unção? Está vendo aquele passarinho cantando lindo naquele fio de luz? O passarinho, o menino olhou e falou: sim, ele canta muito bem, ele canta muito bonito, isso é unção? Ele: não. O menino ficou meio encabulado. Então o menino perguntou: então o que é unção? O sábio fazendeiro disse: está vendo aquela vaca ali? Ele olhou para a vaca, aí complicou demais a cabeça dele. O fazendeiro disse: aquela vaca também não é unção. E o menino falou: fazendeiro, então o que é unção? Ele disse: o dia que aquela vaca estiver em cima do fio de luz e cantando lindo como aquele passarinho, isso é unção. Ou seja, unção faz você fazer coisas, meu irmão, que somente Deus através de você pode fazer. Unção é independente da tua capacitação. Unção, outros não são. Glória é Deus sendo Deus independente de mim. Unção é Deus sendo Deus através de mim. Romanos vai dizer que toda a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação dos... Deus encontra Davi no Primeiro Testamento e diz: achei a Davi meu servo com meu santo óleo ungiu, ou seja, derramei a minha unção sobre ele, e ele fará toda a minha... Está lá em 1 Samuel, mas está também lá em Atos capítulo 13, como o próprio testemunho do próprio Deus falando: achei a meu servo Davi. Meu irmão, Deus quer te usar, e você até tem fé que Deus pode fazer na tua vida, só que você vai ter que começar a ter fé em você também. Então quinta-feira venha com fome, porque quinta-feira eu vou trazer essa palavra de ensino, e hoje eu quero liberar a palavra que eu ia trazer quinta-feira. Será uma palavra de ensino também, mas eu senti a necessidade de ministrar essa palavra hoje, tá bom? Lucas 18, todo mundo achou? Versículo de número 18 vai dizer o seguinte, somente o versículo 18 e o versículo 19. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, repete comigo, bom mestre. Mais uma vez, bom mestre. Pela terceira vez, para gravar bem na tua memória: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 19: questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Eu vou repetir os dois versículos, como é pequeno, são apenas dois versículos. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom. Diga comigo: ninguém é bom. Ninguém é bom. Mais uma vez: ninguém é bom. Olha para o teu irmão, fale: você não é bom. Fabiano, você não é bom. Pastor, que heresia é essa? Calma, nós vamos chegar lá. Pastor Rodrigo, você não é bom. Fabiano, você não é bom. Gabriel, você não é bom. Olha, pastor, fale: pastor, você não é bom.
ninguém é bom. E ele vai dizer, senão o que é? Presta atenção. Nesses dias, pessoas com opiniões formadas, ou seja, com pessoas que têm as suas próprias conclusões, não podem se desenvolver no reino de Deus. Vou repetir para você. Nesses dias, pessoas que têm opiniões formadas, entre parênteses, pessoas com conclusões, que tiram suas próprias conclusões, não podem se desenvolver no reino de Deus. Me pergunta por quê, pastor? Me pergunta por quê, pastor? Porque o reino de Deus está em constante movimento. Vou repetir para você. Porque o reino de Deus está em constante movimento. Vou repetir para você. Nesses dias, pessoas que têm as suas opiniões formadas, ou seja, as suas próprias conclusões, não podem se desenvolver no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele está em movimento. O reino de Deus está se movimentando. E nós vamos precisar entender isso nesses dias. Por quê? Porque se nós temos conclusões e nós temos opiniões formadas, então nós não servimos já para o reino de Deus. Porque se nós temos conclusões formadas e pensamentos já determinados, então o reino de Deus não é para nós. Porque o reino de Deus, ele está em constante movimento, e se eu não estiver me movimentando junto, eu fico para trás. Nós vivemos em uma realidade aonde o egoísmo e o egocentrismo nosso faz com que a gente tire conclusões de quase tudo. Se você vem para a igreja, você vê o pastor, você entra na igreja talvez pela primeira vez, você dá uma olhada e você já quer tirar uma conclusão daquilo. Você olha para um morador de rua ali fora, você olha para ele e você já o condena. Nós vivemos uma realidade onde a mídia expõe aí os famosos, né? Como foi essa semana, o bafafá entre Neymar e não sei quem mais. E aí, alguns ficam do lado da moça e alguns ficam do lado do Neymar. Por quê? Porque cada um tem a sua própria formação de entendimento. Cada um entende o que quer. E o problema não é você entender o que você quer. O problema é quando você bate o martelo e você se torna juiz daquilo. Quando você tira uma própria conclusão de algo. E esses dias, para Deus usar eu e você, para que a gente possa se movimentar no reino de Deus, Deus não pode encontrar em mim e em você opiniões formadas ou conclusões. Porque eu não posso ter uma opinião formada de algo que ainda não terminou. Pastor, por que você diz que não sou bom? É interessante a gente olhar para a nossa pregação, e eu já cheguei a falar isso, falei errado, por não consultar as escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 3, começa dizendo o seguinte: e Deus disse, haja a luz. E então houve e Deus viu que a luz era. Versículo 4 vai dizer, então, Deus separou a luz das. Versículo 4 diz que Deus viu que a luz era. Aí quando você chega, esse tem uma lista, não precisa abrir a tua Bíblia comigo não, fica tranquilo. Mas se você quiser abrir para conferir, aí você tem uma lista de coisas que Deus criou, ou seja, que Deus disse, e haja, e houve. E ao final daquilo, Deus declarava o quê? Viu Deus que era. Olha só, não vou ler para você, mas começa no versículo 3 de Gênesis 1, e nós vamos até o versículo de número 31. Agora preste atenção, deixa eu esclarecer algo para você. Aonde você viu na Bíblia que Deus diz que quando Deus fez o homem, Deus disse que o homem era muito bom? Mas você já ouviu isso? Você já ouviu até mesmo da minha boca. Eu já disse isso aqui, no mover aqui, no calor, e sem consultar as escrituras. Olha, meu irmão, quando Deus fez as coisas, disse que era bom, mas quando Deus fez você, Ele disse que você era muito. Mentira, você é ruim.
Pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, ele diz o seguinte: ninguém é bom ou ruim até que Deus termine a obra e conclua a obra na vida dele. Sabe o que a palavra bom quer dizer? A palavra bom aos olhos de Deus, ela quer dizer pronto, terminado, ou seja, concluído. Aí eu meditando nas escrituras, eu comecei a perceber que no versículo 26, é a primeira vez que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Assim, olha só, não precisa abrir, pode anotar. Gênesis 1:26 diz: então determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. E você não encontra nenhum respaldo de Deus dizendo que o homem era bom, que Deus sabia que o homem ia se estragar. Aí quando você chega no versículo 31, você encontra o respaldo daquilo que Deus disse que tudo era bom. Olha só: então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito. Houve assim então a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Você não encontra Deus especificando o homem como muito bom. Você encontra Deus falando sobre um todo. Toda a criação de Deus, que Deus fez, é muito bom. E a palavra bom aqui, meu irmão, significa pronto, concluído, realizado. E se nós queremos ser usados nesses dias para que Deus se manifeste através de nós, se nós queremos nesses dias se movimentar no reino de Deus, nós vamos precisar entender que nada é bom e nada é ruim até que Deus termine aquilo que Ele começou. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para... Meu irmão, eu não sou bom, mas eu também não sou ruim. Você não é bom, mas também não é ruim. Pastor, minha esposa é ruim. Pastor, meu esposo é ruim. Pastor, meu filho é ruim, está nas drogas. Não, ele não é ruim, mas ele também não é bom. Deus ainda não terminou a obra que Ele tem. Aquele menino chega para Jesus e fala: bom mestre. Jesus indaga a ele e fala: por que tu me chamas bom? Não há um bom senão aquele que está nos céus. Deus é bom. Esses dias, algum tempo atrás, alguém me questionou algo. E aí acho que essa semana eu conversava com o pastor Silvio, e aí eu lembrei disso e anotei. Alguém perguntou: pastor, por que que Deus, será que os animais eram mais importantes do que a humanidade? Eu falei: querido, entenda uma coisa. Por que que Deus, Ele pega o melhor? Noé, a sua família eram os melhores que estavam naquele momento ali. Por quê? Porque eram aqueles que Deus encontrou temor, Deus encontrou que não estavam contaminados. Porque Deus pega o melhor dos animais e manda entrar na arca. Porque Deus, meu irmão, Ele não pode destruir algo para começar algo de volta. Tudo aquilo que Deus criou já foi criado, pastor Rodrigo. Deus, Ele não é um Deus que destrói para construir. Deus é um Deus que separa o melhor para começar de volta. A nova Jerusalém, os novos céus, nova terra, não é algo que Deus vai começar, é algo que Deus vai dar continuidade. Nós precisamos entender que se Deus criou uma vez, tudo que Deus criou e que existe não pode vir a inexistir. Tudo aquilo que Deus criou uma vez, por isso que Deus... Porque senão Deus podia ter feito o quê? Matado toda a humanidade, todos os animais e começado de volta. Criado um novo Adão, botado na terra. Criado os animais, falado Adão. Deus poderia começar de volta. Deus não começa de volta, meu irmão. A Bíblia fala que o vaso se estraga nas mãos do oleiro, mas Deus faz de volta o vaso. Então não pense que Deus, Ele vai acabar e arrancar tudo da tua vida. Ele vai usar tudo aquilo que está na tua vida para Ele transformar em coisas boas. E enquanto Deus não terminou a obra na sua vida, você ainda não é bom. As coisas que você está vivendo ainda não são boas. E para nós nos movermos nesses dias, nós temos pelo menos 3 princípios bíblicos para que a gente possa pensar como Deus, para que Deus possa nos usar. Caminharão 2 juntos se não estiver em comum acordo? Não tem como eu caminhar do meu jeito e Deus do jeito dele. Por quê? Porque tem coisas que Deus está vendo a bondade, porque Deus já vê pronto, mas você ainda não vê.
Por exemplo, Apocalipse capítulo 7, a Bíblia fala que João viu a igreja, a noiva, toda de branco. E ele fala, quem são eles? O ancião fala, quem são esses? Ele fala, tu sabes. E ele fala, esses são todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que venceram a grande tribulação. Meu irmão, João foi o único cara que viu a obra de Deus concluída. Ainda que você tenha Apocalipse, entenda que a obra de Deus já está concluída. Nós estamos dentro do processo da conclusão lá no final. Nós estamos sendo moldados, trabalhados, e você só vai ser bom um dia. Meu irmão, o dia que você for bom, Jesus volta. O dia que a igreja se tornar boa, alcançar a maturidade, a estatura de Cristo, o varão perfeito, que está lá em Filipenses, Jesus desce. Porque Deus, ele vai buscar a sua noiva. É interessante que há muito pregador hoje batendo na noiva, mas Jesus disse que pomba minha, amada minha, a noiva, ela é perfeita. Pastor, mas se nós não somos perfeitos, não somos bons, como que a noiva é perfeita? Meu irmão, nós estamos sendo aperfeiçoados. E para Deus usar eu e você, a primeira coisa que nós precisamos entender, pelo menos 3 princípios aqui hoje para ensinar você sobre a opinião formada. Porque se Deus tem uma opinião formada, quanto mais eu e você ainda, Deus, ele tem opiniões formadas sobre determinadas coisas, porque Deus já concluiu a obra dele. Mas sobre o homem, a opinião ainda de Deus não está concluída, porque a decisão é do homem. Você é quem decide se colocar debaixo da graça, do oceano da graça de Deus, para ser lavado. Você é que decide viver para Jesus, para ser purificado. Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou todo mundo, mas não é todo mundo que quer ele. Jesus vai dizer em João 6,37: Pai, todos aqueles que o Senhor me der e que vier até mim, de forma alguma eu vou excluir eles. Então não tem a ver somente com Deus amar eu e você, tem a ver com eu e você amar o Senhor também. Porque ele diz, todos aqueles que o Senhor me der, que vierem até mim, tem que ir até ele, meu irmão. Se você não for até ele, não pode mudar, moldar e aperfeiçoar você. E a primeira coisa que Deus chamou a minha atenção, e ele disse, filho, nesses dias eu não posso te usar se você tiver em primeiro lugar, opinião formada sobre a palavra de Deus. Deus não pode te usar se você já tem uma conclusão da Bíblia. Deus não pode te usar se um versículo da Bíblia você fala, entendi, já sei. Meu irmão, olha para mim, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é como qualquer livro que no final você encontra uma página chamada conclusão. Todo livro que você pega, no final tem o quê? Uma conclusão, ou seja, uma opinião formada sobre todo o livro. A Bíblia é o único livro, meu irmão, que você não pode tirar uma conclusão. Quem já leu a Bíblia inteira? Levanta a mão bem alto. Que leu ela inteira? Você pode ler ela inteira, a tua vida inteira. Não interessa. Eu conheço a Bíblia inteira. Me desculpa, você não conhece. Porque você pode conhecer a letra, você pode conhecer a história, você pode conhecer o contexto, mas a Bíblia, meu irmão, algumas pessoas dizem que a palavra de Deus se renova a cada... Mentira, não tem versículo que fala isso na Bíblia. Infelizmente não tem. O que nós encontramos que se renova é a misericórdia do Senhor. Nós não encontramos um respaldo dizendo que a palavra de Deus, ela se renova. Mas eu vou dizer uma coisa, Hebreus 4:12 diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de 2. Tá, você conhece o texto, mas o que me chama a atenção é que diz o seguinte: a palavra de Deus é o quê? Se ela é viva, ela não é o quê? Se ela não é morta, então ela está se movendo em mim e em você. A palavra de Deus é viva, então ela se move, então ela todos os dias se cumpre na minha e na sua vida. Por isso que eu digo sempre aqui nessa casa, toda pregação é uma chave de Deus, que Deus entrega para você. Só que nem sempre Deus entrega a porta para você. Tem palavras que eu recebi há 3 anos atrás, eu recebi a chave, mas a porta eu estou encontrando hoje. Deus bota uma porta na minha frente, eu pego aquela palavra, coloco ali,
e aquela porta se abre na minha vida. Alguma coisa muda em mim. Meu irmão, a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva. Por que ela é viva? Porque ela encontra pessoas que possam encarnar ela. Todas as gerações houve homens e mulheres que encarnaram as Escrituras, tomaram posse. Jesus, com 12 anos, ele entra no tabernáculo e ele diz: hoje se cumpre essa Escritura. E ele cita uma passagem de Isaías. Jesus vai encontrar com João Batista, chega diante do seu primo e fala: primo, me desce as águas. João olha para ele e fala: eu não sou digno nem atar as suas sandálias, quanto mais te batizar. Jesus disse: faça isso para que se cumpra as vezes. Meu irmão, todo dia na minha e na sua vida a Escritura se cumpre, seja ela do polo positivo ou seja ela no polo negativo. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, a Bíblia está se cumprindo em mim. Pastor, e aqueles que vivem lá fora, a Bíblia continua se cumprindo neles. Aquele que está lá fora, por exemplo, eu estava lá fora. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, na minha vida lá fora, vivendo sexo, drogas e rock and roll, estava abundando o pecado. Quando eu vim para Cristo agora, superabundou a graça de Deus. Enquanto a pessoa está na vida de errado, no pecado lá fora, o pecado está abundando na vida dela. Está se cumprindo as Escrituras nela, sim ou não, pastor Rodrigo? Meu irmão, a Bíblia fala que Ele não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar aquele que estava perdido. Está falando daqueles que estão lá fora. A Bíblia, ela se cumpre na minha e na sua vida, seja no positivo ou no negativo. Você tem referências de pessoas que se deram mal porque fizeram coisas erradas, e você tem referência de pessoas que fizeram coisas boas. E toda referência que se tomar para você, se você pegar referência de coisas ruins que fizeram, tomar posse para você para não fazer aquilo, você não vai experimentar daquilo. Mas se você fizer a mesma coisa que Davi fez, se fizer a mesma coisa que Saul fez, se fizer a mesma coisa que fulano de tal fez, que Sansão fez, você vai colher as consequências. A Bíblia, ela é viva. Hebreus, é muito precioso esse texto de Hebreus. A palavra de Deus é, meu irmão, não é uma letra morta. Ela se cumpre, queira você que ela se cumpre, ou você não querendo que ela se cumpra. Se a Bíblia fala que você se afastar de Deus, você se afastar de Deus, a Bíblia diz que você se afasta de Deus. Tudo que acontece debaixo dos céus, a Bíblia declarou que ia acontecer. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, para Deus usar eu e você não podemos, em primeiro lugar, termos uma opinião formada sobre as Escrituras. Você não pode ler um versículo e dizer: eu entendi, sendo que um versículo daqui 3 anos pode revelar coisas profundas. Meu irmão, uma vírgula da Bíblia é infinita. Um versículo da Bíblia hoje revela algo e mexe algo comigo. Amanhã eu posso ler o mesmo versículo e pode mudar outra área da minha vida. Daqui 3 anos aquele mesmo versículo pode mudar outra área da minha vida. Porque a Bíblia, ela é viva, meu irmão. Nós temos as linhas, mas nós temos as entrelinhas. Então entenda uma coisa: toda promessa, toda palavra que sai da boca de Deus se cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus disser vai se cumprir. Eu não posso tirar uma conclusão da Bíblia. Eu não posso ler a Bíblia inteira, como alguns irmãos já leram a Bíblia inteira, e falar: eu conheço a Bíblia. Mentira! Você pode passar a vida inteira lendo a Bíblia e você nunca vai conhecer ela no profundo. Por quê? Porque a Bíblia não se cumpre enquanto eu leio. A Bíblia se cumpre quando eu entendo. E quando eu entendo, ela muda uma área da minha vida. E talvez daqui 1 ano, outra área da minha vida vai ser mudada pelo mesmo versículo que mudou uma área da minha vida lá atrás. Então a Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um caça ao tesouro, meu irmão. Cada vez que eu abro a Bíblia, eu me deparo com 2 coisas: um tesouro maravilhoso e uma carta de amor. Eu lembro quando minha esposa escrevia cartinha para mim, eu escrevia para ela. Ela tem todas as cartinhas guardadas até hoje. Apaixonada por mim, essa mulher. Ela tem todas as cartinhas que eu escrevia para ela.
Todas. E é interessante, meu irmão, quando você lê uma carta que alguém escreveu para você, sabe aquela pessoa que morreu e você guardou aquela carta que ela escreveu para você? Você vai passar o resto da vida, aquilo sempre vai estar queimando no teu coração. Você vai falar, meu Deus, como eu amava essa pessoa. Meu irmão, a Bíblia é uma carta de amor. Ei, a Bíblia é uma carta de amor para mim e para você. A Bíblia é um manual de instrução. A Bíblia é um caça ao tesouro. Quando eu abro ela, eu entendo que ainda que eu abra ela, Deus fale comigo aqui, daqui 10 anos Ele vai continuar falando comigo. Olha para mim, daqui 20 anos ela vai continuar falando comigo. Eu não posso tirar uma conclusão da Bíblia, porque se eu tirar uma conclusão, se eu tiver uma opinião formada da Bíblia, então é apenas mais um livro que eu fecho após terminar de ler e boto na estante e diz, eu já li aquele livro. Até o mais religioso, até a pessoa menos provável, ela pelo menos vai ter a Bíblia aberta na casa dela. Ninguém tem a ousadia de deixar uma Bíblia fechada dentro de casa. Meu irmão, você não pode ter uma conclusão. Deus não pode usar pessoas que dizem, eu sei tudo da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele tem um momento muito precioso na vida do apóstolo Paulo, de Filipenses, que ele vai dizer o seguinte: todo o conhecimento que eu tenho, porque ele conhecia toda a Torá. Paulo era mestre das Escrituras. Ele fala, ei, todo o meu conhecimento e tudo que eu sei da Torá, da Bíblia, da palavra de Deus, dos pergaminhos, tudo que eu entendi até aqui, eu considero como esterco, para que eu possa verdadeiramente alcançar a revelação. Meu irmão, Filipenses 3, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Filipe o seguinte: cada um ande na revelação que não é conclusão. Revelação não é conclusão. Revelação é a ação de Deus revelada para que o homem ande nela. Cada um ande na revelação que Quando você recebe uma revelação de um versículo, não quer dizer que você encontrou a conclusão dele. Quer dizer que você vai ter que andar naquela revelação. E aí, pastor, daqui 3 anos você vai ler aquele versículo e vai ter uma nova revelação. Daqui 1 mês você vai ler aquele versículo e vai ter uma nova revelação. Meu irmão, a Bíblia é uma fonte inesgotável do coração de Deus. É uma fonte inesgotável. A Bíblia fala que todos os feitos de Jesus não foi possível botar dentro das Escrituras, porque muitos foram os feitos de Jesus que nem que escrevesse todos os livros e enchesse a terra de livros poderia. Olha o que a Escritura diz: nem todos os livros do mundo rodeando a terra poderiam conter todos os feitos que Jesus fez. Por que, pastor, isso? Porque Jesus ainda continua fazendo, meu irmão. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. A Bíblia não é conclusiva. Billy Graham disse algo profundo: tenham calma, fiquem em paz. Eu li a última página da Bíblia, vai terminar tudo bem. Nós temos uma certeza de que tudo vai terminar bem. Nós temos uma certeza de que tudo vai acabar bem. Mas escreva isso que eu estou te dizendo. Eu não posso tirar uma conclusão das Escrituras, porque senão a Bíblia não me muda. O que muda o homem é a palavra. Se você tira uma conclusão, você lê a Bíblia inteira e você tira uma conclusão filosófica da Bíblia, você se torna um cético, você se torna um ateu. O ateu leu a Bíblia. E o ateu e o cético e o agnóstico, ele lê a Bíblia e ele tira a conclusão dele. Ele fala: Jesus foi mais um profeta, Jesus foi mais um homem bom. E ele pega aquela Bíblia e guarda na estante, e aquela palavra de Deus não pode mudar ele. Você não pode tirar conclusões, porque a palavra é uma fonte inesgotável. Todo dia ela se renova. Ainda que não há um versículo que diga que isso é uma contradição, isso é um entendimento errado. Não há versículo na Bíblia que diga que a palavra de Deus se renova, as misericórdias se renovam. Mas ainda que não exista um versículo, não é heresia, porque se a gente for entender profundo, todo dia a Bíblia se renova na minha e na sua vida. Todo dia, meu irmão, eu encontro algo novo nas Escrituras. Todo dia eu me encanto com as vírgulas. Todo dia eu falo: uau, cara, a
palavra de Deus é maravilhosa, porque a palavra de Deus, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, meu irmão, Deus não pode usar pastores, ministros, líderes. Deus não pode mudar uma igreja e moldar um povo que já tem uma conclusão das Escrituras, porque é as Escrituras que moldam o homem, é a palavra de Deus. A Bíblia fala, o apóstolo Tiago diz: não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes das Escrituras. Todo dia, meu irmão, só para concluir para você, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Ele não ilumina você ao redor, ele ilumina a tua frente. Todo dia, ali está escuro, eu botei o pé. Se a Bíblia, a palavra de Deus é lâmpada, vai iluminar. E luz para o meu caminho, meu irmão, é luz no caminho. Todo dia você é iluminado por ela. Se eu e você tirarmos uma conclusão, ou formarmos uma opinião sobre as Escrituras, Deus não pode nos usar. Você não pode receber uma revelação e dizer: eu recebi a revelação desse versículo, o que eu estou falando está certo. Por isso que a gente prega um versículo, libera uma palavra, amanhã a gente usa o mesmo versículo, libera outra palavra. Não entra em contradição. Não existe contradição na palavra de Deus. A Bíblia fala que toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens escreveram, mas esses homens estavam inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos 66 livros na Bíblia. Nenhum livro contradiz com o outro. Nenhum livro contradiz com o outro. Para falar a verdade para você, Gênesis já revela o fim. A Bíblia fala que Deus anuncia o fim desde o Gênesis, já aponta para Jesus. Quando Deus criou o primeiro Adão, já pensou no segundo, porque sabia que o primeiro ia falhar. Já pensou em Jesus. Por isso que no primeiro testamento Adão vem, e no Novo Testamento a Bíblia chama Jesus do segundo Adão. É por isso que na primeira aliança Deus bota o homem para dormir e perfura a costela dele, para tirar a costela para fazer a mulher. Na nova aliança Jesus é perfurado para sair dele a noiva. No primeiro Adão nasce a mulher, no segundo Adão nasce a noiva do Cordeiro. Meu irmão, a palavra de Deus é inesgotável. Não tire conclusão de versículos, não tire conclusão. Meu irmão, um dos menores versículos na Bíblia está lá em Lucas. Jesus chorou quando Jesus ouve falar que Lázaro, seu amigo, estava morto. E Jesus, se você pegar Jesus chorou, e você fala: não, eu tenho uma conclusão disso, Jesus chorou. Não, cara, tem muita coisa que pode fluir daquele versículo. Tem muita coisa profunda. Você só não entende porque você é raso. Que quando você for profundo, você vai entrar lá dentro do Jesus chorou e vai descobrir coisas profundas sobre o coração de Deus. O apóstolo Paulo disse: olha, eu subi aos céus, não sei se vivo ou morto. Conheço um homem, ele diz. Ele ainda se coloca em segunda pessoa. Olha, conheço um homem, não sei se vivo ou morto, mas esse homem foi até o terceiro céu e viu coisas que não existem palavras humanas para descrever o que ele viu. Quem recebe? Deus não pode. Obrigado. Sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Meu irmão, não tire uma conclusão. Se você é alguém que tem conclusões, eu acho que é isso mesmo. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Para com esse negócio de eu acho. Eu vou liberar uma palavra daqui uns dias aqui, que vai arrebentar tudo aqui nessa casa. Essa folia de pastor, eu vou fazer isso, eu tomei essa decisão. Meu irmão, decisões
Para toda decisão você tem que perguntar: Deus mandou? Só que dentro do Deus mandou existem 3 princípios que é fundamentais. Eu vou ministrar logo. Para com esse negócio, eu acho. Meu irmão, o que a palavra acha? Pessoa que diz muito eu acho, é porque ela tem síndrome de conclusões, de formação, como que eu disse a palavra aqui? De opiniões formadas. O eu acho é uma síndrome da opinião formada. Eu acho, na minha opinião. Meu irmão, qual é a opinião de Deus sobre determinada coisa? Quando você for dar um conselho, eu acho, irmão. Não, eu acho não, é o que a Bíblia acha. Crentes que vivem segundo as suas opiniões, eu acho. Dá o conselho da Bíblia, meu irmão, que está tudo certo. Quando você não entender alguma coisa, vai para a Bíblia. Não é o teu acho, é o que ele diz. Porque achar é síndrome de opinião formada, é síndrome de conclusão. Eu acho, hein? Eu acho. Aí você fica na expectativa de que aquilo ali seja verdadeiro, porque no final você fala: viu? Falei, hein? Meu irmão, Deus não pode usar quem acha muito. Deus não acha, porque se você fala muito eu acho, você não obedece. Uma pessoa que fala eu acho, é o primeiro passo que ela dá para não obedecer. Fabiano, vamos fazer tal coisa. Pastor, mas eu acho. Quebrou. Deus fala: Fabiano, faz tal coisa. Senhor, mas eu acho. Quebrou as pernas. Deus quer sim, sim, não, meu irmão. Deus não está preocupado com a tua opinião, nem com o teu achismo. Porque se você tem uma opinião formada, então você exclui o que a Escritura diz e você decide por você mesmo. Aí você quebra a cara e se rala inteiro. Olha para mim. Homens, para se mover no reino de Deus esses dias e desenvolver, não podem ter opiniões formadas. Tem que ir para a Bíblia. Tem que buscar entender o que Deus quer falar. Tem que ir para a Escritura e falar: vamos ver se é isso que Deus está falando comigo mesmo. Usa a Bíblia, nem que seja para confirmar, mas vai para a Bíblia. Porque a Bíblia é viva, o teu acho é morto. Pastor, qual é a segunda coisa? A segunda coisa muito importante e de mais importante, para Deus me usar e usar você nessa geração, para se movimentar no reino de Deus, nós não podemos ter opinião formada sobre pessoas. Esse é um grande problema, porque nós sempre tiramos conclusões. Você olha o mendigo na rua e você fala: esse? Se Deus diz que eu não sou bom, mas também não diz que eu sou ruim, então você não pode ter uma opinião formada do pastor. Esse é o meu trabalho nessa casa. Todo mundo que chega aqui, eu não vejo como ruim. Não precisa trazer carta de recomendação. Tem gente que chega já dando problema, e a gente olha para a pessoa e mesmo assim a gente acredita que mesmo dando problema, ela pode parar de dar problema um dia e se tornar um resolvedor de problemas para Deus. Meu irmão, presta atenção nisso. Pastor, por que eu não posso ter opinião formada sobre pessoas? Porque as pessoas estão em constante mudança. Olha para mim. Pessoas estão em constante. Então ninguém pode ser bom para você, porque você pode pegar na mão de alguém e falar: esse cara é bom para mim, e amanhã ele pode ser um Judas, botando a mão no prato com você, e ele pode ser ruim. E você também não pode tirar uma conclusão de que a pessoa é ruim e falar: essa pessoa não presta. Por quê? Porque amanhã ela pode se tornar boa. Ainda que ninguém seja bom e ninguém seja ruim, os feitos, você olha para por exemplo, um traficante, um assaltante, o que ele faz é ruim. Isso demonstra que ele é ruim. Só que Jesus morreu por ele também. E pode ser que amanhã a graça de Deus alcance ele. E você pode ter falado que, esse cara, tomara que morra, vai para o quinto dos infernos. E Deus lá estava esperando que você falasse: olha, tomara que o Senhor salve. Eu lembro quando a gente abriu a igreja aqui, na primeira semana que a gente estava mexendo aqui, botamos luz e tal, tinha janela aqui dos lados. Chegamos aqui no dia, Fabiano olhou: pastor, queimou as luzes do meio. Eu falei: ué. Quando olhamos para a janela aqui do canto, estava arregaçada e aberta. O infeliz tinha subido para o lado,
roubou uma parafusadeira, roubou 2 lâmpadas de LED, R$120 cada um. Eu falei, infeliz. O que o crente faz? Tocou no ungido do Senhor, Deus vai matar esse infeliz agora, o câncer vai pegar a mão dele. Não. No primeiro culto aqui, nós oramos por ele, falamos, Senhor, nós abençoamos essa pessoa que roubou, que o Senhor alcance ele, que aconteça alguma coisa para que a tua graça alcance ele. Um dia ele vai entrar nas portas dessa igreja, vai trazer 2 lâmpadas na mão, eu profetizo. E ele vai falar, pastor, eu me converti, e alguns anos atrás eu roubei 2 lâmpadas aqui, eu vim trazer aqui, eu vim devolver, porque eu encontrei com Jesus. Vai fazer igual o Lucas capítulo 19, Zaqueu. Aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu acredito que o cara que roubou essas lâmpadas um dia vai trazer um dízimo aqui, vai trazer uma oferta aqui. Por quê, meu irmão? Porque ninguém é bom, ninguém é ruim, até que Deus termine a obra. Deus não diz que a humanidade é boa, mas nós estamos trabalhando. Meu irmão, presta atenção que eu vou te falar. Pessoas mudam. E os crentes, pastor? Que eu estou falando do povo lá de fora. E os crentes? Os crentes são transformados de glória em glória. Então você não pode ter uma conclusão do pastor, e o pastor não pode ter uma conclusão de você. Você não pode ter uma opinião formada do teu irmão que está do teu lado. Aí entra 1 Coríntios capítulo 3. Tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo sofre. Meu irmão, eu não posso ter uma opinião formada do pastor Rodrigo. Eu não posso ter uma opinião formada da irmã Irene. Eu não posso ter uma opinião formada do Fabiano. Por quê? Porque tanto eles quanto eu estamos sendo transformados. Efésios 4 vai dizer isso. Efésios 4 diz que nós estamos sendo transformados até chegarmos à maturidade, até alcançarmos a estatura de Cristo, varão, homem perfeito. Ou seja, Jesus é o nosso modelo. Ele era perfeito. E ele disse, olha, não, nada é bom. Por que Jesus disse que ele não era bom? Porque ele não tinha morrido na cruz. Jesus só se torna bom quando morre na cruz. Jesus tinha entendimento de que só poderia se tornar bom quando ele dissesse está consumado. Sabe quando é que Jesus assume essa carga de Jesus ser bom? Ele olha para o jovem e fala, por que tu me chamas bom? Não há um bom senão meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha concluído a sua obra. Só é bom quando você conclui. Ei, 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer algo profundo. Vai falar sobre nós sermos transformados naquele glorioso dia. Vai falar sobre os mortos que se ressuscitarão primeiro, mas vai falar que nós seremos transformados. Meu irmão, sabe quando é que você vai ser bom? Quando Jesus voltar e você subir. E enquanto isso, pastor, enquanto isso, eu não sou bom, você não é bom, mas eu também não sou ruim, você também não é ruim. Por que pessoas saem da igreja? Por que pessoas brigam umas com as outras? Por que uma pessoa tem inveja da outra? Por que tem problemas dentro da igreja e fora da igreja? Porque do lado de fora as pessoas estão mudando, e do lado de dentro da igreja as pessoas estão sendo transformadas. Só que nós não entendemos que elas estão sendo transformadas, e nós temos o costume, por causa de egocentrismo nosso, egoísmo nosso, olhar para a pessoa e falar, eu nunca faria isso para ela. Não diga que você nunca faria, porque você pode fazer amanhã. Deus não pode me usar como pastor se eu olhar para você e tirar uma conclusão e uma opinião formada sobre você. Por quê? Porque você pode chegar arrebentado aqui na igreja. O cara pode chegar aqui na igreja sendo o maior assaltante da cidade, e junto com ele pode entrar um pai de família. Esse assaltante lá na frente pode se tornar bom, pode se tornar uma pessoa boa, e o pai de família pode desviar, se afastar, se perder a sua família dos caminhos do Senhor. Ou seja, o pai de família era aquele cara bom, que a gente não via nada de ruim nele. Meu irmão, posso falar uma coisa para você? Você vai se surpreender quando você chegar no céu. Muitas pessoas que você apontou o dedo e condenou, e tirou conclusões, e teve opiniões formadas sobre pessoas, quando chegar no céu, você vai se assustar, porque elas vão estar lá. E talvez pessoas que você tirou conclusões boas e disse, olha, essa pessoa, meu Deus, talvez não esteja lá. Madre Teresa de Calcutá, meu irmão, foi uma pessoa maravilhosa. Mas você não pode tirar uma opinião
que ela foi para o céu, se ela foi para o inferno. As pessoas morrem aí fora e os crentes falam, esse foi para o inferno. Esses dias morreu um menino cantor aí no Brasil, não lembro o nome dele. Como que é? Gabriel? Eu ia falar Cristiano Araújo, esse morreu faz tempo. Esses dias morreu um menino. Aí uma pastora do manto, aquelas que botam o panão vermelho atrás da igreja, que mais parece um centro de macumba a igreja do que uma igreja, teve a audácia, e eu acho que ela fez aquilo para na verdade ganhar status. Porque se eu libero uma palavra como pastor e você compartilha lá, daqui a pouco chega nos jornais do Brasil, pastor da igreja Adora em Campo Largo fala que Guilherme Diniz foi para o quinto inferno. Meu irmão, a mulher teve a audácia de dizer, viu que é a pessoa que se afasta do caminho. Meu irmão, só Deus pode dizer para onde ele foi. Só Deus conhece o coração dele. Deus não pode usar pessoas nesses dias que têm opiniões formadas. Mas ele não servia a Deus, foi para o quinto dos infernos. Quem pode garantir isso? Você não é dono do céu. Amém. E nem do inferno. Ei, está cheio de gente que Deus não pode usar nesses dias, porque o reino de Deus está em movimento. E pessoas que têm conclusões. Meu irmão, quem conhece alguém que ninguém presta para ele? Eu conheço pessoas que você fala, você viu fulano? Aquele fulano. Tem gente que ninguém presta. Tem pessoas que você vai conversar com a pessoa, ninguém presta para ela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tira conclusão e tem uma opinião formada sobre qualquer coisa. Deus não pode usar esse tipo de pessoa. Deus não pode usar o ministro nesses dias, que quando o membro chega na igreja, ele tem a opinião formada. O cara chegou sujo na igreja. Eu lembro quando eu entrei na igreja, cabeludo até a bunda, a minha esposa com cabelo vermelho. Aqueles irmãos olhavam para a gente e falavam, vai manifestar hoje. Vai manifestar hoje. Nós nunca manifestamos. Um dia minha esposa pintou o cabelo, minha sogra lembra disso. Pintou o cabelo de preto. Aí chegamos, nós tínhamos uma irmã na igreja chamada Irmã Carmen, 107 anos segundo ela. Chegamos na igreja, ela começou a me xingar, a brigar comigo, começou a profetizar alguma coisa para mim ali. E eu lembro que eu estava tentando entender que essa mulher estava brigando comigo. Ela achou que eu tinha trocado de mulher. Tirou uma conclusão. Ela olhou para minha esposa, cabelo preto, e falou, ontem ele veio com a mulher de cabelo vermelho, hoje vem com a mulher de cabelo preto, prostituta isso daí. Meu irmão, eu entrei na igreja, tinha gente que ficava lá atrás já assim. Sabe aquele irmão que chega na igreja cabeludo, roqueiro, camiseta do ICDC? Aí o pastor do fundo da igreja já dá uma olhadinha pro obreiro da porta e faz assim, ó. Tipo assim, fica em cima, porque vai manifestar o demônio aí. Meu irmão, nós não podemos ter conclusões, nós podemos ter discernimento de coisas, mas nós não podemos ter opinião formada sobre pessoas, nem das que estão dentro da igreja porque estão sendo transformadas, e nem das de fora porque estão em constante mudança. Então você não pode tirar uma conclusão de quem está aqui dentro, muito menos quem está lá fora, porque quem está lá fora amanhã pode estar aqui dentro do teu lado, amanhã pode estar sentado com você, servindo a Deus com você. Amanhã, aquele cara que está lá fora pode estar aqui dentro, pagando uma conta tua, ofertando a tua vida. Meu irmão, Deus não pode usar se você é uma pessoa que tem as suas próprias opiniões formadas sobre pessoas. Não dá. São princípios. Que é princípio, pastor? Princípio é quando eu faço as coisas de Deus do jeito dele, não do meu. Eu posso ter discernimento de espírito. Eu posso olhar e falar, cara, eu sei que tem um demônio ali, ir lá e pôr as mãos, libertar aquela pessoa. Eu posso ter discernimento de espírito, mas enquanto eu tenho opinião formada, Deus não me dá discernimento de espírito. Porque você não pode ter confusão depois, pastor Rodrigo. Não pode confundir. Você não pode ter discernimento de espírito e ao mesmo tempo suas conclusões. Por quê? Porque você pode errar. Você pode chegar na carne, botar a mão e achar que é discernimento, não é. Então não tem como se movimentar no reino de Deus, não tem como fluir no reino de Deus, quando eu e você temos conclusões, e quando nós temos opiniões formadas sobre pessoas. E para terminar, 3 coisas simples hoje. Eu não
posso ter uma opinião formada sobre Deus. Uma pessoa que tem opinião formada sobre Deus, e ter uma opinião formada sobre Deus é uma coisa, ter opinião formada sobre a palavra de Deus é outra. Por quê, pastor? Como que dá para separar isso? Muita gente lá fora tem uma opinião formada sobre Deus, mas nunca leu a Bíblia. Muita gente tem opinião formada sobre Deus. Ah, Deus é um vento. O outro diz, Deus, ele não conhece as escrituras, mas ele tem a opinião formada dele. Ele fala, Deus é um vento. Aí ele fala assim, Deus é uma energia. Uma vez a gente foi expulsar o demônio do infeliz. Ele disse o seguinte: para mim Deus sou eu mesmo e o diabo sou eu mesmo. Olha que opinião formada, que conclusão que ele chegou, que Deus era ele, que o diabo era ele. Meu irmão, pessoas com opinião formada sobre Deus se tornam o Henrique Cristo. O Henrique Cristo, ele tem uma opinião formada. Você já leu o testemunho dele? Ele diz o seguinte: um dia eu estava orando e percebi que estava falando comigo mesmo. Então eu descobri que eu era Jesus. Meu irmão, esse é o testemunho do Henrique Cristo. Ele disse, olha, um dia eu estava orando. Alguém perguntou para ele, quando você descobriu que você era Deus? Ele disse, um dia eu estava orando, e quando eu me dei por conta, estava falando comigo mesmo. Meu irmão, eu e você não podemos ter uma opinião formada sobre Deus. Por quê, pastor? Oséias 6,3 diz o seguinte: conhecer e prosseguir em conhecer a... Quando você tem uma opinião formada sobre Deus, você está dizendo, eu sei quem é Deus. Meu irmão, a Bíblia fala conhecer e prosseguir. Ainda que você conheça Deus, a Bíblia manda você prosseguir em conhecer. A palavra conhecer é ter intimidade, é experimentar de Deus. Então eu conheço Deus, mas o que eu conheço de Deus não me dá o direito de formar uma opinião e dizer, eu sei quem Deus é. A Bíblia fala, eu sei quem eu tenho, mas eu não posso ter uma opinião formada de quem Deus é. Por quê, meu irmão? Porque eu preciso conhecer Ele. Eu ainda não cheguei no Santo dos Santos. Um dia eu vou chegar diante do trono, e então eu vou ver Ele como face a face. Hoje nós temos apenas uma imagem passada como um pelo, um metal que não foi polido. Mas amanhã nós estaremos diante dele face a face, então conheceremos como Ele. Amanhã, então conheceremos Ele como Ele. Está falando do glorioso dia do Senhor. Eu não posso ter uma opinião formada sobre Deus, porque se eu tenho uma opinião formada sobre Deus, eu me torno ateu. E aí, como tem aquele filme Deus Não Está Morto, eu começo a tentar criar filosofias para provar que Deus não é aquilo que eu acho que Deus é. O problema do ateu é que ele não quer comprovar que Deus não existe. Ele quer comprovar que Deus é do jeito que ele pensa que Deus é. Ele sempre tem uma carta na manga e fala, não, mas o agnóstico é assim, o ateu é assim. Sabe por que tem gente que se torna ateu? Porque ele tenta, como o Luiz diz, não tem como você botar Deus numa maca e fazer uma autópsia de Deus. Você vai ter que experimentar e ver de que o Senhor é. Experimentar e ver de que o Senhor é. Você tem que experimentar de Deus. E eu experimento hoje, mas a experiência que eu tive com Ele hoje não pode concluir quem Ele é. Ele é infinito, Ele é eterno. Posso contar uma coisa para você? Deus não existe. Como assim, pastor? Deus não foi criado. Tudo que existe foi porque Deus criou. Deus não existe porque Deus não foi criado. Pastor, então Deus é. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Meu irmão, olha para mim. Posso contar um segredo para você? Deus não mora no céu, é o céu que mora em Deus. Posso contar uma coisa para você?
Deus não mora na eternidade, a eternidade está dentro de Deus. Não tem como compreender a existência. Olha aqui para mim, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus criou a sua própria morada. Não tem como voltar lá atrás e tentar saber quem criou Deus. Quem criou Deus, quem desenvolveu Deus. Deus é, cara, Deus é tudo o que existe, que sempre haverá e que nunca terá fim. Deus é infinito, é eterno. Você vai passar a tua eternidade inteira conhecendo Ele. Então nós não podemos tirar conclusões e não podemos ter uma opinião formada de quem Deus é. Eu fui para a igreja e eu agora fechou. Agora eu sei quem Deus é. Conhecer e prosseguir em conhecer. Porque na palavra você conhece o Deus. Agora, nas experiências, meu irmão, é que você experimenta dele. Tem gente que só conhece a letra. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meu irmão, eu e você, para sermos usados por Deus nesses dias e nos movermos no reino de Deus, porque o reino de Deus está em constante movimento, precisamos primeiro ser pessoas que não têm opinião formada sobre a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que fala de Deus, e é nela que aprendemos sobre Deus, e é nela que aprendemos tudo o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda fará. O manual de instrução do crente é a Bíblia. Em segundo lugar, nós não podemos tirar conclusões e ter opiniões formadas sobre pessoas. E esse é o lugar que a gente mais erra. É o lugar que a gente mais aponta o dedo. Sempre quando você apontar o dedo para alguém, tem outros 4 dedos, meu irmão, que é para você. Nós não podemos ter, porque senão Deus não pode me usar para abençoar. Se eu tiver uma conclusão formada, uma opinião formada e uma conclusão sobre quem o Fabiano é, eu não posso ajudar ele, eu não posso somar na vida dele. E eu não posso, meu irmão, nesses dias ter uma conclusão ou uma opinião formada sobre quem Deus é. Eu não posso sair aí fora falando, olha, eu tenho conhecimento de tudo, eu sei quem Deus é. Meu irmão, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Homens com opiniões formadas nesses dias não podem ser usados por Deus, porque aí ele já sabe tudo, então ele é maior do que Deus. Quando você tira conclusão sobre alguém, quando você tem uma opinião formada sobre alguém, você está dizendo que você sabe tudo sobre ele, e o que Deus fala sobre ele é lixo. Nós não podemos nesses dias nos mover por opiniões formadas. Eu não posso ter conclusão de nada. Eu não posso dizer, eu sei, eu sou o dono da verdade. Olha para mim, você não pode ser o dono da verdade, mas você pode andar com o dono da verdade. Você não pode ser o dono da verdade. As pessoas confundem profeta dessa forma. Pessoas olham para o profeta e falam, o profeta, esse cara, esse pastor aí, se acha o dono da verdade. Meu irmão, o profeta não se acha o dono da verdade. O profeta anda com o dono da verdade, é diferente. O profeta, ele anda com o dono da verdade. Quando ele chega num lugar, não tem o que comer, ele fala para a viúva, aí faz primeiro para mim, porque Deus está comigo. O profeta, ele ora, o sol para. O profeta ora e a chuva para de chover. O profeta ora e a chuva cai. O profeta não é dono da verdade, mas anda com o dono. Na verdade, quando Deus levanta profetas, Ele levanta porque Deus conhece o coração dos profetas. João estava debaixo do espírito de Elias, e João vai dizer que tu cresças e que eu diminua. Um profeta, meu irmão, nunca vai ter a audácia de se achar dono de alguma coisa, porque se ele se sentir dono de alguma coisa, então ele não é profeta. Meu irmão, nós precisamos nesses dias tirar de dentro de nós toda opinião formada, toda conclusividade sobre qualquer e determinada coisa que envolve esses 3 aspectos que eu liberei para você, sobre a palavra de Deus, que é o rumo da nossa vida, sobre pessoas e sobre o próprio Deus vivo.
uma palavra de ensino. Ainda que hoje não seja um culto de ensino, a unção está para o ensino. E eu espero que você tenha tomado posse disso. Que você saia daqui, meu irmão. Pare com conclusões e pare com opiniões formadas. Pare de dizer eu acho isso, eu acho aquilo. Quando você diz que você acha alguma coisa, você não soma. Na humildade você não acha. Na humildade você fala, olha, é isso aqui que eu penso. Mas veja aí, meu irmão, Deus não pode te usar se você tiver as suas próprias conclusões. Porque Deus, Ele vê lá na frente, você não. Qual homem pode acrescentar a sua vida? Dias. Qual homem pode acrescentar dias? O homem não conhece o amanhã. Eu não sei. Amanhã aquele que você julga pode ser o primeiro que vai estender a mão para você. Vou repetir o que o Luiz diz: ninguém é bom e ninguém é ruim até que Deus conclua a obra nele. Quando a gente entender isso, nós vamos conseguir caminhar uns com os outros. O amor de 1 Coríntios capítulo 13 vai exalar pelo meio da igreja. Porque ainda que eu olhe para o Gabriel e ele olhe para mim, quando ele vê alguma coisa em mim, ele fala, não, cara, o pastor errou hoje, mas eu não posso ter uma opinião formada sobre, só porque ele teve uma atitude, agora eu vou ter que condenar ele. Aí eu olho para o Gabriel e falo, poxa, Gabriel, uma vez o Gabriel, 2017, pisou na bola, teve uns deslizes. Cheguei para ele, sentei com ele e falei, cara, você não é isso. Você não é isso que você está transmitindo. Falei, você não é isso. Falei, vamos se levantar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei. Se você não foi atingido, então pega na mão daquele que está caído. Deus não terminou a obra na vida dele ainda. Ninguém é bom e ninguém é ruim. Deus ainda não terminou a obra na minha e na sua vida. Mas aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para aperfeiçoar e concluir. E Ele vai concluir. Nada é bom, ninguém é bom, ninguém é ruim. Não tire conclusões, não tenha opiniões formadas, porque ainda Deus não terminou. Bom mestre, o que farei? Por que tu me chamas bom? Não há um bom senão aquele que está nos céus. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus começou, Deus terminou. E se Ele começou uma obra na tua vida, pode ter certeza, Ele vai terminar. Pastor, quando é que eu vou saber que eu me tornei bom? Quando você vê o teu corpo subindo nos ares para se encontrar com Ele nas nuvens. Aí Ele concluiu a obra na minha e na sua vida. Aí está consumado, aí está pronto. E aí você pode dizer, agora Ele concluiu a obra em mim. Se coloca de pé em nome de Jesus.